Por que a hipocrisia nos incomoda tanto? Um breve estudo sobre por que a hipocrisia incomoda tanto a gente. Eu acredito que vocês deve ser um negócio que se deve ficar muito revoltado. Você fica? Vocês ficam revoltados quando você... Eu gosto, com certeza. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então, vocês acharam aí Mateus 23? Sim. Então, beleza. Nós vamos ler até o 13, 14 e 15. Vamos lá. O versículo 1 diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam de primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que estão entrando. Ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vocês, fariseus e escribas, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais que vocês. Bom, o contexto aqui, Jesus já está me ensinando. E ele está falando com a multidão em volta dele e com os discípulos. Contudo, tinha outras pessoas que estavam lá também, que eram os fariseus e os sacerdotes, os doutores da lei. Esses caras, pelo que a gente lê, eles eram extremamente religiosos, a gente sabe, extremamente religiosos, eles eram conhecedores da lei. E mais que tudo, eles eram respeitados. Eles eram pessoas que as pessoas tomavam como exemplo. Contudo, eles não viviam, como o texto diz, eles viviam uma fé sem uma transformação interna. Era só uma fachada. E a hipocrisia que é relatada na palavra não é sobre o errar. Não é você errar, não é você pecar. A hipocrisia bíblica relatada aqui por Cristo é você fingir ser algo que você não é. Tá? O que é interessante aqui, nesse contexto? A palavra usada no original, a Bíblia, ela tem algumas traduções, né? A parte do Pentateuco, parte do Velho Testamento em hebraico, uma parte traduzida em aramaico e outra escrita em grego. No Novo Testamento, principalmente em grego, por causa das epístolas e do Evangelho. Tá? Nesse trecho, existe uma palavra relatada chamada hipocrisia, certo? Que no grego significa hipokrites, que significa, no seu cerne, ator. Alguém que usa uma máscara, é um ator. Ou seja, é uma pessoa que não é franca, é uma pessoa que é dividida e que possui uma identidade pública, diferente da sua realidade, da sua identidade real. Por que será? Vocês entenderam até aqui? Uhum. Por que será que isso irrita tanto a gente? Porque é falso, né? Vamos lá. Por que
Em João 14:6, fala o seguinte: eu sou o caminho e a verdade. Em João 4:24 fala que Deus procura adoradores em espírito e em Verdade. Nos incomoda tanto porque quando nós se convertemos, nós entregamos a nossa vida para Jesus, começa um processo de santificação para nos tornarmos parecidos com o Senhor. E Cristo é a verdade. O pai da mentira, que é o nosso adversário, é o diabo. Então nós começamos a ficar semelhante a Deus, embora a gente tenha a natureza caída. Então a gente começa a amar o quê? A verdade. Nós queremos justiça. Já é dentro das nossas características carnais da criação, ser parecidos também com Deus. Quando a gente já entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem o espírito revivificado e a gente começa a amar a verdade, amar a justiça, amar a palavra de Deus. E isso começa a incomodar a gente. Se o Evangelho fala que Cristo é a verdade e que Deus procura adoradores em espírito e em verdade, logo tudo que é falso começa a nos incomodar. Porque o Espírito Santo gera uma sensibilidade na gente sobre isso. Paulo diz em Gálatas 5 que existe um conflito interno dentro da carne versus espírito. Eu vou abrir para vocês, está em Gálatas 5, 16 e 17. Ó. Olha só o que ele fala. Ele diz o seguinte, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão dos desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então existe uma sensibilidade que antes a nossa carne, que como eu disse é caída, antes a gente tolerava, antes a gente participava. Às vezes você tinha uma situação que você se mascarava, às vezes para atender, às vezes recém-convertido, às vezes você era numa situação fora da igreja, você bebia, você fumava, você falava palavrão, tal. Às vezes ainda hoje, às vezes acontece alguns repentos, mas você já não é a mesma coisa, aquilo te faz mal. E quando você não consegue não ser mais verdadeiro para satisfazer políticas, para ser aceito no meio corrupto, para ser aceito no meio pecaminoso. Hoje a gente já não é mais assim. E quando a gente vê algum irmão nosso fazendo isso, aquilo dá um constrangimento na gente. Por quê? Porque o nosso espírito hoje já está revivificado. E hoje a gente consegue vencer mais a batalha da carne contra o espírito do que perder. Significa que a gente não vai perder? Aí que está. Aí que está. Depois que a gente aceitou a Jesus, a gente começa a discernir as coisas. E discernir e sentir a sensibilidade, esse constrangimento com as pessoas sendo hipócritas, com as pessoas vestindo uma máscara e fazendo as coisas diferentes do que falam, é um sinal de amadurecimento nosso. E tem um contexto que a gente leu. Se você ver o versículo 13, você vai ver que Jesus fala que por conta dos fariseus, do que eles estavam fazendo, da hipocrisia deles, eles fecham o reino dos céus. Ele fala assim, ó: porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Isso é uma coisa muito importante e é muito grave, porque por conta da hipocrisia, por conta de você falar algo e fazer outro, principalmente em relação ao Evangelho, você afasta as pessoas. O seu testemunho negativo, ele é mau. Ele afasta as pessoas. Ela atrapalha os outros de se chegarem a Deus. E nós que amamos o Evangelho, nós queremos ver as pessoas sendo salvas, essa má conduta das pessoas gera essa indignação.
Por que que essas hipocrisias podem ou não lembrar quem éramos no passado? Aqui, lembrar de quem fomos nos gera um certo amadurecimento e um certo nível de humildade. Você consegue reconhecer o seguinte: poxa, eu já fui assim. E isso coloca-nos no mesmo nível e consegue trazer um sentimento também de amor para mostrar a essas pessoas a verdade, de uma maneira não agressiva. Nós já fomos assim. E parte do incômodo vem de reconhecer isso. Vamos falar sobre o perigo dessa indignação para nós. Porque já entendemos que isso é uma característica de Deus em nós. Nós buscamos a verdade, porque Cristo é a verdade, Ele habita em nós. Mas existe um perigo de se indignarmos com isso. Isso é muito importante. Eu queria ler com vocês, e vou pedir para vocês abrirem rapidinho, Lucas 18, versículo 9. Rapidinho. Está bem dinâmico aqui, porque a gente está construindo esse raciocínio sobre a hipocrisia. Vamos lá. Versículo 9. Vocês acharam, hein? Uhum. Olha só. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerar justos e desprezar os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, nesta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda assim como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousa levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, é muito importante que a gente realmente, assim como o Senhor, odeia a mentira, odeia a hipocrisia, odeia essas máscaras que afastam as pessoas. Mas a gente tem que lembrar que nós somos pecadores também. E que nós estamos passíveis de também ser hipócritas. Lembrem-se, aqui quando Cristo falou em Mateus 23, ele está falando sobre os hipócritas que falam e não fazem. Qual é a diferença deles para nós? Que nós já temos o Espírito Santo e nós não falamos que não pecamos, mas nós estamos buscando não errar. Entende? E graças ao Senhor nós temos uma justificação através de Cristo para pedir perdão e se arrepender. Mas não podemos esquecer, nós não podemos ser como o fariseu aqui, que falou mal do publicano. Ah, eu sou bom, não sei o quê, ó, aquele ali que não faz ali, ó, um lixo, mano. A gente tem que apontar sim, mas a gente não se deve achar superior. Agora, a gente já está indo para quase para o final, que é o primeiro ponto. A gente precisa se examinar a nós mesmos. Qual é a base bíblica? Depois vocês leem. 2 Coríntios 13:5. A gente tem que se examinar. Será que eu estou falando para se fazer uma coisa e eu estou fazendo outra? Ó, você tem que ler mais. Aí, quantos livros você leu esse ano? Nenhum. Ah, você tem que fazer dieta. O cara tá parecendo um nhonho. Você tem que parar de mentir. Mas eu sou o maior falastrão. Tá errado, né? Então vamos examinar a nós. Ah, eu tô fazendo o meu melhor, mas eu tô humilhando o outro, eu tô me achando superior. Segunda coisa, vamos buscar coerência. Não a perfeição. Vamos buscar se parecer mais com o Senhor, mas cientes que o erro, ele vai fazer parte da nossa jornada. E quando a gente errar, ser humilde o suficiente para falar: Senhor,
eu errei e me ajuda a melhorar. Isso aqui é difícil. Amar de verdade, com graça. Que em Efésios 4,15 fala assim, falar a verdade em amor. Então quando você vê, assim, aí eu vou abrir um parênteses aqui, não é para você chegar e ter dó de todo mundo, entendeu? A gente também não, cristão não é trouxa. Mas quem é irmão, quem você realmente... O Senhor fala para a gente amar o nosso próximo como nós mesmos, que é um desafio. Se você for corrigir uma pessoa, corrija em amor. Como que você gostaria de receber uma correção? Você só dá vacilada, né? Vamos falar, você só faz... Você gostaria de receber assim, assim, vamos conversar, vamos tomar um café? Vamos conversar, a situação é a seguinte, assim, assado, você precisa de ajuda, eu quero te ajudar. O propósito de você falar. Existe uma diferença de você falar uma coisa para a pessoa que você realmente quer ajudar ou você só quer cutucar ela assim, você está fazendo errado. Essa tem que ser a diferença. A gente vai chamar a atenção com o propósito de fazer a pessoa melhorar, não da gente apontar e se sentir superior. A gente tem que se examinar. E eu acho que o quinto e o quarto mais prático, né? Quinto e quarto, não, perdão. O quarto ponto é a gente viver o que a gente está pregando. Né? Tiago 1:22 é a base, né? Como é um versículo só, eu vou ler para vocês. Aí depois vocês leem em casa, Tiago 1:22, que diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Bom, conclusão. A hipocrisia nos incomoda. Por quê? Porque o Espírito Santo, o próprio Cristo, habita em nós. A verdade agora é o nosso padrão de vida. Mas o nosso chamado não é só rejeitar a hipocrisia dos outros. É permitir que Deus arranque de nós qualquer hipocrisia, qualquer máscara. O Evangelho não nos chama para se parecer santo, mas para sermos transformados pela verdade. Amém?